A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é mais uma oportunidade que Deus, o Eterno, tem dado ao pastor Carlos Sales de mais uma vez estar na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, trazendo a mensagem do coração de Deus para o teu coração. Eu venho com a mensagem que está em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz dessa maneira: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Glórias a Deus. É momento de nós estarmos refletindo na palavra, é momento de nós estarmos colocando a nossa vida no altar de Deus. Amados irmãos, quantas situações têm acontecido semelhante a esse versículo bíblico, a essa situação que nós pensamos de nós, coisas assim que só nós mesmos pensamos. E o Senhor está falando que cada um de nós venha pensar de nós mesmos com moderação, não querendo ser melhor do que os outros, porque na realidade não somos. O Senhor nos fez capacitados, e cada um tem uma forma a qual Deus deu para cada um de expressar, uma forma de estar tendo o seu sustento, e Deus qualificou cada um de nós diferentemente uns dos outros. Até mesmo nas Sagradas Escrituras, a gente começa de Gênesis a Apocalipse, a gente olha para os profetas, a gente olha para os homens que foram chamados, e cada um deles tem uma qualidade. A gente olha para Abraão, Deus fala que Abraão é o pai da fé, e as Sagradas Escrituras sim nós conhecemos também. A gente vê Jacó, ele tinha uma outra característica. Em Jacó, Deus mudou a característica de Jacó. Isaac tinha uma outra característica, e assim por diante. A gente olha que Moisés tem uma outra, e assim por diante. A gente olha todos os profetas, a gente olha todos os homens que foram chamados por Deus. Cada um deles tem uma característica diferente, e não é diferente de nós também hoje, né? Hoje o Senhor também tem, aleluia, nos dado uma característica diferente, mas nós, amados irmãos, nós colocamos a nossa vida em Deus. Então o Senhor, ele está falando em Romanos capítulo 12, verso 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, muitas vezes, amados irmãos, nós tentamos subjugar, nós tentamos colocar as outras pessoas debaixo dos nossos pés, e não é assim que Deus quer que façamos. Deus quer que sejamos uma bênção nas suas mãos. Então, o que Deus quer fazer com cada um de nós? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar sendo servos uns dos outros. Isso a Bíblia diz a meu respeito e a teu respeito. Em Filipenses capítulo 2, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, se alguém, aleluia, se há, né? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma entranháveis, né, comunhão no Espírito, contemplai, aleluia, o meu gozo, né? Vou ler de novo, que não ficou bem explícito. O cabo aqui do telefone, ele está bem na frente da leitura bíblica que eu estou fazendo. Leiamos de novo, Filipenses capítulo 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afeto e compaixões, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele se esvazia. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, está dizendo a Sagrada Escritura que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e ele se tornou servo para fazer semelhança de homens. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. De que forma? Para que nós possamos estar ajudando, para que nós possamos estar auxiliando cada um, para que nós possamos ter aí um conforto necessário do Espírito Santo de Deus. Amém? Então que venhamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Eu quero usar um texto como ilustração para os amados irmãos, um texto também que eu gosto muito, e essa ilustração é uma ilustração bíblica que eu gostaria de trazer para os amados irmãos. Amém? Diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, e diz assim: a parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu de íntima compaixão e, aproximando-lhe, atou as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltares. Amém? Glórias a Deus. Verso 36, qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos nos justificados, nós temos dito para nós mesmos que somos bons,
E muitas vezes, amados irmãos, quando nós dissemos que somos bons, que somos os melhores, e Jesus ele responde dessa maneira, conforme respondeu aí a esse doutor da lei. Então nós temos que prestar bem atenção ao que Jesus está dizendo a esse doutor da lei. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? É lógico que ele sabia quem era o próximo dele. E muitas vezes, amados irmãos, conforme nós já fizemos aí 2 leituras bíblicas, né? A gente leu aí em Romanos capítulo 12, verso 3, e também em Filipenses capítulo 2, em Romanos diz que para que eu e você venha aí em nome de Jesus Cristo estar, aleluia, pensando de nós com moderação. Em Filipenses, a Sagrada Escritura está dizendo para mim e para você que nós somos servos uns dos outros. E nós temos o exemplo de Jesus, que Jesus não está escrito lá que ele se esvaziou de tal maneira que ele se humilhou a si mesmo e fez-se servo comparado a cada um de nós. Ele não teve com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e em forma de servo ele viveu no nosso meio, ele sentiu a nossa dor, chorou o nosso choro, sofreu os nossos pecados. Então tudo Jesus fez, de igual modo nós fizemos. Então dessa maneira, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor ele está falando aqui para este doutor da lei que tem aí inquirido dele como fazer para herdar a vida eterna. E a Sagrada Escritura diz: olha, para que você venha observar a lei, o que a lei está dizendo. Ele diz assim: olha, a lei diz dessa forma, ele está dizendo aí, respondendo disso: amarás ao teu próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. E quando ele diz essas coisas, Jesus disse: faz isso e viverás. E ele diz assim: quem é o meu próximo? Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos com o nosso próximo diante de nós mesmos. Muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Muitas vezes a gente fala atrevido, vagabundo, vai procurar um serviço, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente muitas vezes até dentro do nosso lar nós fazemos isso, principalmente com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. E muitas vezes o Senhor está querendo falar comigo e falar contigo para que nós venhamos fazer a vontade do Pai, e a gente está aí de qualquer maneira. Não, amados irmãos, a gente tem que fazer aquilo que o Pai nos ensina. A gente tem que cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor diz: fazer o bem, não olhar a quem. Então, é o que a mão direita faz, não deixe que a tua mão esquerda venha saber. Então, todas essas coisas nós precisamos aí estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído. E ali, amados irmãos, falando para o doutor da lei, o doutor da lei, ele tá acostumado de ver uma vida ali junto com a classe alta, os sacerdotes, os levitas, os escribas, os fariseus, e aquele doutor da lei, ele está ali no meio dessa classe. Então, o Senhor ele pega uma ilustração quando ele diz a respeito do bom samaritano. O bom samaritano, ele está dizendo quando ele fala o bom samaritano, aquele homem que era desprezado entre a nação de Israel, aquele homem que era colocado de lado diante da nação de Israel, porque agora não era mais uma raça pura, eram homens que se misturaram com os assírios, porque os assírios ele tinha um jeito, quando eles conquistavam a terra,
ele traziam aquele povo dele para habitar a terra e levava aquele povo cativo para a sua terra. Ele mesclava o povo. E ali, conforme eles dominavam a terra, eles pegavam as suas mulheres e davam as suas mulheres também àquele povo. E ali virava uma mistura, uma miscigenação, conforme é o povo brasileiro. Nós precisamos entender que ali o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, colocou aquele samaritano e dizendo que aquele samaritano era bom. A paz do Senhor, a diaconisa da Cília, que Deus esteja te abençoando na data desse dia, operando de uma maneira abundante e transbordante na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, ali acontece que Jesus ele fala sobre o bom samaritano ao doutor da lei, aquele que sabia tudo da lei. E Jesus disse, olha, descia um homem, de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E ali os salteadores roubaram tudo quanto ele tinha, deu uma coça nele e deixou ele meio morto. Mas passou ali um homem que queria herdar a vida eterna, que achava que já estava com a vida eterna já garantida. E naquilo ele passou e vendo aquele homem meio morto, cheio de feridas, cheio de chagas, o sangue escorrendo pelo chão, e ali todo sujo, com sinais de espancamento, com sinais da vida por um fio, passou ali o sacerdote e passou à distância dele, não se aproximou para socorrer, não se aproximou para estar o ajudando naquela situação mais difícil da vida dele. Do mesmo modo, também descia o levita, aquele que louvava dentro da casa do Senhor, aquele que louvava a Deus. Ele passou diante daquele samaritano e também passou de lado. Ele não quis ajudar aquele samaritano, mas quando passou, aquele que era desprezado, aquele que verdadeiramente as pessoas passavam por ele, virava o rosto, cuspia e não queria nada com ele. Quando passou por perto dele, ele viu que aquele homem inspirava cuidado, aquele homem precisava de ajuda. Ele parou, desceu do seu cavalo, derramou sobre as suas feridas vinho e azeite, limpou as suas feridas, cuidou das suas feridas, colocou sobre o seu cavalo e levou a uma hospedaria, ou levou a um hospital, levou aos cuidados de alguém que pudesse cuidar dele, e pagou com o seu próprio dinheiro, pagou com o seu próprio soldo, e disse, tudo quanto gastares a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Amados irmãos, este é que teve compaixão daquele que estava caído. Jesus, ele fala com o doutor da lei dessa forma. E as Sagradas Escrituras, amados irmãos, ela fala para mim e para você, aqui em Mateus capítulo 25, Mateus está falando aí no capítulo 25 a respeito de nós estarmos fazendo a vontade do Pai, aleluia. E quando nós fazemos a vontade do Pai, amados irmãos, nós andamos de conformidade com a sua vontade. A partir do versículo 31, ele nos ensina, Mateus, ele nos ensina a fazer tudo aquilo para que possamos herdar a vida eterna, conforme os textos que nós já aí vimos a respeito de como herdar a vida eterna, de como ter um local no céu. Diz assim, quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartarão uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. Aleluia, glórias a Deus. Adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quanto fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão e não me recolheste. Então eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quanto a um desses meus pequeninos irmãos não fizeste, a mim também não. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então tudo tem a ver ali, conforme eu disse para vocês em Romanos, Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 3, quando diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um de vós. Porque quando nós pensamos de nós mesmos que somos super-homens, somos infalíveis, Deus, ele coloca a nossa vergonha para fora, porque ele diz: aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será abatido, será humilhado. Então, amados irmãos, Deus, ele fala a respeito de como herdar a vida eterna, de como nós temos aí a graça misericordiosa do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, conforme nós lemos aí em Lucas, capítulo 10 de Lucas, no seu versículo 25, que a palavra do Senhor, ela vem e ela nos exorta, e ela fala a respeito do doutor da lei que veio sondando a Jesus Cristo, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus diz que ele, o mestre, ele sabia, mas o texto diz aí no versículo 26, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse a ele: o que está escrito na lei, como você lê? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele relata as situações, um conto que Jesus ali trouxe a ele e falou com ele a respeito do samaritano que olhou para aquele homem que estava meio morto, caído ali, e ele veio e cuidou daquele homem. A palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, ela relata que esse samaritano que nós estamos vendo aí na história, que ele era desprezado, que as pessoas passavam, viravam o rosto para ele e cuspia, amados irmãos. Esse aí que dá a sua vida, ele desce, ele não se importa com o que pode acontecer com ele, por causa de quê? Do mesmo modo, amados irmãos, que aconteceu com esse homem, que estava descendo de Jerusalém para Jericó, quem parasse ali também poderia ser atacado também por aqueles salteadores, mas ele não se importou com a sua vida.
Ele não se portou com as situações, com as circunstâncias que poderia acontecer com ele. Ele teve compaixão daquele homem. E a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem nós escondíamos o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito de Deus, ferido, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Em quem contará o tempo da sua vida? Aleluia, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele foi, aleluia, levará sobre si. Por isso ele, aleluia, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Assim, meus amados irmãos, nós estamos olhando aquele que era desprezado, o samaritano que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Era o próprio Senhor Jesus Cristo, quando nos encontrou caído, quando nos encontrou enfermos, quando nos encontrou meio morto pelas as astúcias de Satanás, quando ele nos encontrou feridos, quando ele nos encontrou incapacitados, quando ele nos encontrou nas situações mais diferentes desse mundo, ele veio e nos socorreu. Diz que ele passou o seu azeite sobre as nossas feridas, derramou ali sobre as nossas feridas o vinho. Ele derramou sobre as nossas feridas o azeite. Ali, amados irmãos, quando fala que derramou o vinho, vinha simbolizado, aleluia, glórias a Deus, o sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor diz que aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário me limpa de todo o pecado, toda a amargura, toda a tristeza, tudo que tem se levantado, amados irmãos, aleluia, diz a palavra do Senhor contra nós. O Senhor, ele veio, ele aplacou, ele não teve medo do inimigo, ele enfrentou o inimigo e ele nos tomou, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O Senhor, ele é aquele que foi desprezado, aquele que não tinha nenhuma formosura, aquele que não fazíamos caso dele, mas foi ele
quem veio e tomou a nossa morte, foi Ele quem veio e me curou, foi Ele quem veio e me sarou. E quando fala, amados irmãos, que Ele colocou, Ele pagou o preço, né, por mim e por você, ali com a morte na cruz do Calvário, Ele deixou cada um de nós na hospedaria, a hospedaria, amados irmãos, aos cuidados da igreja, amados irmãos. Nós precisamos entender que nós estamos sendo cuidados, e o Senhor diz: quando eu voltar, eu te pagarei tudo o que gastares. O Senhor, Ele voltará novamente e nos levará para uma terra celestial. Hoje é o dia de nós estarmos trazendo esse Deus para dentro de nós. Hoje é o dia de nós estarmos nos confortando em Deus. Hoje é o dia de nós estarmos buscando a sua face. Hoje é o dia de nós estarmos, em nome de Jesus Cristo, sendo fervorosos na sua presença. Que o milagre de Deus venha sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que o milagre de Deus nesta manhã venha estar operando sobre mim e sobre você. Que em nome de Jesus Cristo nós não venhamos pensar de nós mesmos mais do que convém, mas que nós a cada dia, a cada momento, venhamos saber que tem um Senhor, um Deus, um Espírito Santo que está moldando o meu caráter e o teu caráter. Aquele que tem pego na minha mão, que tem pegado na minha mão, aquele que tem, aleluia, minha alçada, aquele que tem me levantado, aquele que tem levantado a minha autoestima, a tua baixa estima, Ele tem levantado, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos fortalecido. É Ele quem está nesta manhã operando na minha vida e na tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, receba esse Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, que Ele o mais fará. Amém? Então, muito obrigado pela presença das amadas irmãs nessa manhã, muito obrigado pelos cuidados aí com a palavra de Deus. Que Deus esteja operando na tua vida, que Deus esteja aí em nome de Jesus Cristo sendo, aleluia, aquele que você tem clamado, aquele que você tem chorado, aquele que você tem realmente depositado a tua esperança nele. Então, em nome de Jesus, receba aí o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, ó Deus, nós colocamos, ó Pai, todos os nossos propósitos, ó Pai, os sonhos, ó Pai, realizações, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, porque não podemos, ó Pai, pensar de nós mesmos mais do que convém, mas nós sabemos, ó Deus, aleluia, Senhor, que o Senhor fará maravilhas nas nossas vidas, ó Pai, na vida, Senhor, dos nossos amados irmãos, na vida, Senhor, dos nossos familiares, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ajuda, Senhor, aleluia, Senhor, a nossa presidência, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ajuda, Senhor, os nossos governadores, os nossos países, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, quando aquele, aleluia, Senhor, que governa é justo, ó Pai, o povo, ó Pai, vive, Senhor, em fartura, o povo vive, Senhor, em alegria, Senhor, mas quando, Senhor, é um ímpio, Senhor, o povo perece. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim nós oramos, ó Pai, clamamos, ó Pai, por dias melhores, Senhor, pela nação brasileira. Assim, Senhor, nós clamamos, ó Pai, aleluia, Senhor, para que o Senhor venha sarar, Senhor, a tua terra. Assim, Senhor, nós oramos, Pai, para que o teu milagre, Pai, venha, Senhor, nos encontrar, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, diaconisa Dacília, pela companhia da amada irmã, das demais irmãs que têm aí nos assistido, que têm nos acompanhado. Eu novamente venho convidar as amadas irmãs. Hoje nós temos o culto ali em Corumaú, Rua Corumaú 1055, em Corumaú, Jacarepaguá. Nosso pastor Márcio é o pastor dirigente da igreja, pastor presidente da igreja. Que Deus esteja abençoando a obra de suas mãos, que Deus esteja ali, através do Espírito Santo, operando naquele lugar. Nós aqui em Cascadura, na Travessa Souza Andrade, número 123, a igreja está sempre aberta para te receber. Também temos aí mais de 300 mensagens aí, já posta aí no YouTube do pastor Carlos, é pastor Carlos Antônio Sales. Clica lá na barra de pesquisa, vocês vão encontrar as mensagens para estar aí operando no coração de cada um. Que Deus esteja aí
operando, trazendo vida em abundância. Que Deus esteja derramando do seu poder, da sua unção, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, aí fica a minha oração, aí fica o meu pedido também para os amados irmãos, as amadas irmãs, estar compartilhando a mensagem para que mais pessoas estejam recebendo das providências de Deus, que mais pessoas estejam sendo livres aí das garras, né, do diabo. Que em nome de Jesus Cristo o poder sobrenatural de Deus vem aí, está nos amparando todos os dias de nossa vida, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Que Deus abençoe e fica na paz. Um abração aí do pastor Carlos. Que o Espírito Santo esteja movendo as águas no teu favor, esteja aí também te abraçando nessa manhã, um abraço glorioso em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém?